Olá, 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 boa noite, mais uma noite aqui no nosso QuiroClass, para a gente apresentar mais uma aula para você. Você que trabalha com quiropraxia, que você gosta de quiropraxia, quer conhecer a quiropraxia, nós estamos aqui semanalmente dando algumas dicas, conversando sobre o assunto, onde o ponto central da nossa conversa é sempre a quiropraxia. Seja muito bem-vindo, a gente vai começar a conversar essa noite com o nosso QuiroClass sobre as ferramentas usadas na quiropraxia. Então, a gente vai dar algumas dicas da experiência que eu tenho algumas dessas ferramentas, a gente vai falar sobre elas. Bom, seja muito bem-vindo. Vou fazer uma apresentação rápida aqui, né? Então, eu sou Ulisses Gama, eu sou um quiropraxista pioneiro, trabalho desde 99 com quiropraxia. Sou fisioterapeuta especialista em quiropraxia pelo COFITO desde 2012. Sou professor de quiropraxia desde 2003. Tenho a formação em métodos da quiropraxia, como Activator, Gonst, Togo Recoil, diversificadas, SOT, Upper Cervical e Full Spine. São algumas formações que eu tenho dentro da quiropraxia. Tenho a certificação internacional avançada em reabilitação da coluna baseada nos sistemas de subgrupos TBC, com o pessoal de Pittsburgh, que veio aqui para Campinas, junto ao Instituto Wilson Mello. Tenho especialização em fisioterapia manipulativa, tenho formação nos métodos Mackenzie e Mulligan, sou fundador e supervisor clínico da Quirofísio, Quiropraxia e Fisioterapia. Tá? Então, essa apresentação breve minha. Da onde eu vim na quiropraxia, está em Matheus de Souza, né? Se você não conhece Matheus de Souza e você sabe sobre quiropraxia, então faltou um pouquinho da informação, tá? Matheus de Souza, ele trabalhou de 64 a 2007 no Brasil, atendendo e ensinando a quiropraxia. Eu fui aluno dele, fui monitor, fui professor dele, tá? Então, a minha origem na quiropraxia é Matheus de Souza. Conflito de interesses para essa aula, porque eu sou proprietário de uma clínica de quiropraxia, sou professor de quiropraxia, consultor e mentor em quiropraxia, né? Isso significa que provavelmente eu vou falar bem da quiropraxia. Então, esse é em relação ao conflito de interesses, em relação às coisas que a gente vai ver aqui, tá bom? Então, vamos para a nossa pergunta principal da noite, né? Quais as mais importantes ferramentas de trabalho de um quiropraxista, né? Porque, assim, existem várias ferramentas, várias linhas, né? A quiropraxia existe uma criatividade muito grande em cima dela, onde eles produzem produtos e novidades, e agora com a internet, essa divulgação maciça. Eu vou mostrar para vocês algumas das ferramentas que eu tenho uma razoável experiência, tá certo? Então, a gente vai falar de algumas linhas de trabalho em relação à quiropraxia, que usam algumas ferramentas que pode ser dentro ou fora dessa linha específica de trabalho. Mais uma pergunta decorrente disso: por que usar as ferramentas da quiropraxia, né? A quiropraxia que eu aprendi inicialmente lá em 99, a gente não precisava de nada, e não precisa mesmo, né? Você precisa de uma maca, tem que ser baixa, uma maca baixa e firme. Uma maca baixa e firme, você tem tudo o que você precisa para poder estar trabalhando com a quiropraxia. Você não precisa de mais nada. Uma maca baixa, suas mãos, seu conhecimento, sua cabeça, seu raciocínio e as suas mãos para trabalhar. Mas por que a gente vai pensar em ferramentas? Olha, a gente tem alguns motivos para pensar no uso de ferramentas, tá? Antes disso, eu vou contar duas experiências que eu tive. Como foi que eu aprendi a usar, por exemplo, o Drop Table, que é essa maca aqui, ó. Essa maca aqui. Tem os drops, a gente vai mostrar alguns vídeos para vocês, né? Esses drops, como que eu aprendi a usar esse drop? Eu já tinha a maca com drop, usava, mas usava pouco, usava só para pelve.
até um dia, há uns 5 anos atrás, que eu tive uma queda de bicicleta, de mountain bike, e trinquei a cabeça do húmero direito. Quebrei o braço direito. Não tive que fazer cirurgia, felizmente, não tive que engessar, imobilizar, só usei uma tipóia e evitava movimentar o braço, né? O que aconteceu a partir disso? Eu ainda assim, mesmo pós-acidente, eu fui dar um curso em Minas Gerais, eles arrumaram um monitor para me auxiliar na demonstração, uma pessoa que já tinha sido meu aluno, ele fez a demonstração e eu conduzi a aula. Mas assim, então eu podia fazer as coisas, eu podia movimentar e descobri que dá para, inclusive, dirigir só com a mão esquerda, né? Dirigir só com a mão esquerda, e descobri também que dá para atender só com a mão esquerda com o auxílio do drop. Então, desde o acidente, eu fiquei uma semana afastado, mais uma semana eu fiquei no curso, e depois eu retornei para Campinas com o paciente agendado. O que acabou acontecendo? Eu fui experimentar, fui tentar com os pacientes agendados, ver se era possível atender com a mesa de drop. E realmente foi possível, né? Então, eu conseguia cumprimentar a pessoa, ela não se apercebia muito bem, eu só mudei um pouquinho o procedimento, a pessoa deitava de barriga para baixo, eu fazia a avaliação da pessoa sentada, fazia as palpações para identificar as regiões sem um movimento ótimo, fazia as palpações, colocava de barriga para baixo e ia ajustando. Então, por 40 a 60 dias eu consegui trabalhar com a quiropraxia só usando a mão esquerda e a mesa de drop. Então, esse foi o meu curso de formação no Drop Table, né? Em um outro momento, com o TIC aqui, o Ativator, né? Uma dor cervical muito intensa, mas muito intensa, a ponto de que se eu soltasse o drop, também doeria meu pescoço. Então, nesse momento, nesse dia, esse não foi um período longo, não, foi só uma tarde, uma noite que eu passei bem ruim mesmo. Aí eu tive que usar o TIC para fazer o ajuste do atendimento daquele dia lá. No dia seguinte eu já estava melhor. Mas são ferramentas que me ajudam demais num momento de limitação física minha, né? Então, esse é um dos pontos que a gente vai falar sobre as ferramentas, né? Existem outros pontos também em relação ao controle do ajuste, a sofisticação do seu atendimento, do seu tratamento, você apresentar uma ferramenta para o paciente, ele vai ficar, muitas vezes vai se impressionar com isso. Lógico que isso não salva um atendimento mal feito, um atendimento errado, né? Então, você tem que ter as ferramentas e tem que ter competência no seu trabalho, né? A partir do momento que você apresentar esse resultado, essa competência, realmente vai ser muito diferente a sua apresentação social em relação ao seu paciente, tá? Então, antes de a gente entrar nos detalhes aí do atendimento quiroprático, das ferramentas, a gente vai fazer explanar sobre capacidade de demanda, né? Você está vendo pessoas em atividade física, aí um correndo, outros andando de bicicleta, capacidade de demanda. Isso muitas vezes explica no nosso dia a dia até a queixa do paciente, né? A gente tem uma capacidade determinada para algumas funções e a demanda é quando a gente faz a aplicação dessa capacidade, tá? Esse é o momento da demanda. Por exemplo, eu ando de bicicleta, hoje eu estou andando bem pouco, quando eu ando é de 30 a 40 quilômetros. Isso eu tenho essa capacidade de andar 30, 40 quilômetros de bicicleta nesse momento. Se eu pegar um passeio, se eu for andar com uma turma que anda com 70, 80, 100 quilômetros, essa demanda vai estar muito além da minha capacidade, ou seja, eu vou me lascar. Ou eu vou atrasar a turma, ou eu não vou conseguir andar junto com eles, vai haver algum problema. Então, eu não vou ter a capacidade para a demanda requerida daquele passeio de 80, 100 quilômetros nesse momento, tá? Então, essa é a comparação.
Quando que isso se aplica ao nosso paciente, por exemplo? Às vezes, o nosso paciente, sempre que ele sobe com as compras, aquele lance de escadas ou do prédio da casa que ele mora, ele fica com dores, né? Qual é a solução para isso? Ele pode evitar a escada, mudar de casa, mudar para uma casa térrea, ou aumentar a sua capacidade, que isso é o mais bem-vindo, né? Na verdade, você aumentar a sua capacidade para a sua demanda, na verdade, a tua capacidade tem que sobrar a tua demanda diária, né? Onde você vai conseguir desempenhar, performar na sua vida, nas coisas que você tem que fazer no seu dia a dia, sem problema algum, né? Como se aplica, então, essa capacidade de demanda? A gente falou do esporte do nosso paciente, às vezes ele tem uma atividade laboral, física, diária, que está acima da capacidade. Uma das funções do fisioterapeuta, né, do quiropraxista, é aumentar a capacidade, do educador físico também, né, aumentar a capacidade dessa pessoa para que o dia a dia não agrida, né? Mas essa capacidade e essa demanda também se aplica a nós, terapeutas manuais, quiropraxistas, fisioterapeutas manuais, né? Então, a gente tem também que estar apto, tem que ter essa capacidade física para essa demanda, né? Porque, sim, existe um esforço grande, existe sobrecarga articular, existem pontos importantes aí que a gente tem que estar sempre atento, né? Para que a gente não se prejudique em relação a isso, que a gente não seja prejudicado em relação à nossa capacidade e à demanda, né? Todo mundo que trabalha com quiropraxia, principalmente a quiropraxia manual, com certeza um dia já ficou com as mãos doloridas, os punhos doloridos. Por quê? Porque aquele dia a demanda foi maior do que a nossa capacidade, né? Muitas vezes a gente pode sim se preparar com essa capacidade para o atendimento clínico, sim, com uma atividade física, um fortalecimento, hábitos saudáveis, né? Um bom descanso vai aumentar a nossa capacidade, né? Mas às vezes a demanda está alta, né? Com o passar dos anos, a gente também vai envelhecendo, essa capacidade talvez não seja a mesma de antes. Então, muitas vezes a gente mantém a nossa demanda alta e nossa capacidade está ligeiramente caindo. O que a gente pode fazer para adaptar, né, essa demanda e a nossa capacidade? Algumas ferramentas de trabalho que vai facilitar, vai beneficiar a gente mesmo e o nosso paciente, consequentemente, tá? Sempre que a gente estiver beneficiado desse atendimento, dessa questão, a gente vai conseguir beneficiar também. O benefício nosso, ele é transferido imediatamente para o nosso paciente, tá? Ainda falando de capacidade de demanda, quem foi meu aluno, né, quem fez o curso comigo, eu sempre digo que a nossa capacidade física é próxima, é semelhante a um pedreiro. É uma brincadeira, né? Mas é que existe bastante esforço físico, sim, né? A diferença é que as nossas mãos ficam lisinhas e a do pedreiro não, né? Eu sempre brinco nos cursos que a diferença da gente para o pedreiro é que a nossa mão fica lisinha, limpinha, e a do pedreiro fica calejada, tá? Mas isso é uma brincadeira, né? Mas nessa brincadeira existe qual a realidade? Existe a realidade de que a gente tem sim uma demanda grande também, como a do pedreiro, que também é muito grande, tá certo? É uma brincadeira em relação à capacidade de demanda, com a característica, se você não trabalha com quiropraxia ainda, se você é fisioterapeuta e não trabalha com quiropraxia, saiba que a demanda na quiropraxia é grande também, tá? Regiões de sobrecarga. Quais são as regiões de sobrecarga para quem trabalha com a quiropraxia? Geralmente, membros superiores, né? Isso pode acontecer na coluna, pode, mas é muito menos, tá? Porque a nossa maca é baixa, a consequência de ser baixa não é que a gente vai ter dor nas costas, é que a gente vai soltar o nosso peso. A partir da maca baixa, eu consigo soltar o meu peso e fazer pouca força, na verdade, com a coluna, né? Então, todo mundo acha que a gente vai ter dor nas costas por causa da maca baixa. É o contrário disso. A maca baixa nos protege, nos poupa esforço. Mas a região de choque, de contato, onde faz uma pressão, sim, é a região de membros superiores. Então, a gente
muitas vezes tem dor nas mãos, nos ombros, cotovelo e punho, né? Então, essas são as principais regiões que costumamente têm a sobrecarga aí das nossas articulações. Então, geralmente é aí que a gente sofre um pouquinho mais. E por que usar as ferramentas da quiropraxia? Né? Então, a gente já falou um pouquinho, mas a gente vai dar uma ênfase maior. Por que você vai utilizar as ferramentas da quiropraxia? Primeiro, o alívio da sobrecarga física, que é o tema principal que eu estou falando aqui, tá certo? Então, você vai conseguir, através de ferramentas, né? De instrumentos, né? Você tem uma demanda menor para as articulações de punho, mão, cotovelo e ombro. Então, a gente consegue, sim, diminuir a demanda, né? Aumentar a nossa capacidade para a demanda que a gente tem. E aí, a gente vai poupar nossas articulações. Isso pode ser, não ser em todos os pacientes, pode ser em alguns pacientes, né? Buscando o quê? A nossa longevidade profissional, né? O livro da sobrecarga física, para a gente ter a nossa longevidade profissional. Então, isso eu acho que está bem claro até aqui. Mas tem outros pontos também, né? A gente tem a segurança do paciente. Por que segurança do paciente? A gente bem treinado, a gente consegue controlar bem a intensidade, a força, a profundidade do ajuste. Na verdade, a perícia do quiropraxista é através das mãos, tanto avaliar como fazer a correção. Essa é a característica principal do quiropraxista. Mas tem alguns momentos, alguns pacientes mais frágeis, ou que possa haver um risco de uma inflamação muito alta, ou a gente não tem certeza absoluta se é possível ou não fazer um ajuste. Muitas vezes essa possibilidade de fazer um ajuste em determinados momentos, essas ferramentas nos auxiliam muito, porque o controle dela é muito grande. Ela sempre vai dar o mesmo impulso, na mesma intensidade, na mesma profundidade. Então, isso facilita para a gente nos casos mais suspeitos, que a gente desconfia de alguma coisa, tá certo? Então, em alguns momentos, o uso da ferramenta vai auxiliar demais a gente nesse entendimento, nessa atuação, onde você, talvez sem as ferramentas, não atuasse manualmente. Mas, às vezes, pela ferramenta, possibilita que a gente mexa isso com bastante tranquilidade, né? E a gente não pode esquecer também da sofisticação no atendimento, né? O paciente gosta muito de um consultório muito bem equipado, né? Onde você tem recursos para atendê-lo, né? E essa sofisticação no atendimento serve para a gente também, né? Você que se identificou com a quiropraxia, está empreendendo, está estudando, está trabalhando na região, na parte da quiropraxia, devagarinho você vai comprando sim um conjunto de ferramentas para você se divertir, para o seu trabalho, tá? Então, devagarinho a gente vai conseguindo chegar no ponto mais divertido, né? A gente faz uma coleção de coisas, a gente experimenta um, experimenta outro e vai tocando a vida desse jeito aí, né? É muito gostoso você ter os equipamentos, você poder descobrir novas formas de atender, né? Então, essa sofisticação serve tanto na visão do paciente que está te vendo, ele vendo você investindo no seu consultório, isso cai em bons olhos para o paciente, como também para você, né? Uma felicidade sua estar investindo nas suas coisas, no seu trabalho, nas suas ferramentas, tá bom? Então, esse é o motivo de usar as ferramentas, né? E voltamos à primeira pergunta. Quais as mais importantes ferramentas de trabalho para o quiropraxista? Tá? Então, aqui a gente já tem as ferramentas que eu uso, pode ter outras ferramentas, pode sim, mas eu não tenho a prática com elas. Então, a gente vai ter aqui um ajustador simplesmente mecânico, que você vai ter o Activator e o TIC, né? Essa é a versão americana, essa é a versão nacional, né? Qual a vantagem de ter uma versão nacional? A manutenção do produto, o preço mais acessível, né? Isso graças a quê? Instituto Livita, Márcio Tosi, né? Um grande empreendedor da quiropraxia no Brasil.
Então, ele além de ministrar os cursos do TIC, da terapia instrumental quiroprática, ele também empreendeu na produção dos equipamentos. Inicialmente, ele só apenas importava, mas ele começou a fabricar. Isso é fantástico para a gente que quer trabalhar com quiropraxia, que trabalha com quiropraxia, o serviço dele é excelente para a gente, tá? Aqui embaixo vai ser os ajustadores eletromecânicos, ou seja, eles são mecânicos, mas eles precisam de energia. Também a primeira é a versão americana e a segunda a versão nacional, também vendida pelo Livita, também Márcio Tosi. Então, a gente tem um equipamento já de produção nacional, de excelente qualidade. O meu já tem 1 ano, teve sim que fazer uma pequena manutenção. Eu tive essa manutenção deles, foi tranquilo, né? O eletromecânico é mais fácil ter problema do que somente o mecânico, né? Pela complexidade. A gente vai ter drop table, que na verdade é a maca de drop, ou mesa de drop, né? Então são macas específicas que têm as porções que se movem, né? A gente vai mostrar em alguns vídeos para vocês essas porções que se movem, né? Elas servem para você ter uma vantagem mecânica, você facilita o seu trabalho, sua mão. Pacientes maiores nos ajuda muito o drop, né? Pacientes muito grandes, ou você terapeuta muito pequena, o drop te ajuda bastante nesse ponto, tá? E a maca de flexão de flexo-extração, né? Ela na questão da sofisticação, na aparência para o seu paciente, é excepcional. Na função também é muito legal, onde ela vai conseguir fazer uma tração da coluna. É uma tração onde o seu esforço é zero, né? E existe uma sensação excelente para o nosso paciente. É muito legal, é muito divertido. E a gente vai mostrar as versões que a gente tem também aqui no Brasil. Vai falar sobre tudo. Existem 2 tipos de flexo-extração. Uma que tem um release da pelve e outra que não tem. Uma é do método Cox, né, da técnica de Cox, e a outra mais da Leandre, que é a outra fabricante. E a gente tem a TecMec, que tem a reprodução dessas 2 linhas, tá? Qual a origem e objetivo das ferramentas? Então, o Ativator, ele vem do Activator Method, ou seja, do método Ativator. Então, o Ativator, o aparelho Ativator, ele foi fabricado para se trabalhar com o método Ativator. Então, quando você ouve o Ativator, pode ser tanto a ferramenta, o aparelho, como o método, que tem um método específico de avaliação, tá certo? O TIC, terapia instrumental quiroprática, é a mesma coisa, tá? É a nossa versão nacional do Ativator. O TIC, ele pode ser tanto o aparelho, né, de fazer o ajuste, como pode ser, também é um método da quiropraxia, de uma avaliação bastante específica, que usa a rotina, um padrão bastante específico, tá certo? O Impulse e o Adjuster, né, que são os mesmos aparelhos, só que um é nacional e outro é importado. É o nome da ferramenta e existe um método também. A gente vai mostrar um vídeo aqui para vocês da pessoa atendendo no método do Impulse, né? Drop Table. Drop Table, a característica principal é o Thompson Technique, ou então a técnica de Thompson. É uma outra técnica, um outro método da quiropraxia também, onde usa principalmente os drops para fazer o ajuste, tá? O ajuste com drop é muito mais gentil para o paciente, né? Muitas vezes é mais agradável para o paciente. Os movimentos são mais suaves, né? É bem legal. E na flexo-extração, na flexo-extração, o Cox é uma técnica mesmo, né? Ele tem até uma história interessante do Cox. Ele, nos Estados Unidos, tinha o seu padrasto, que era quiropraxista, e ele, por influência do padrasto, foi fazer quiropraxia também, e recém-formado, estava ele lá atendendo seus primeiros pacientes,
e houve um acidente, uma iatrogenia num dos atendimentos, ou seja, ele agravou, ele fez uma extrusão distal num ajuste, numa imperícia de um iniciante na quiropraxia, né? Isso deve ter traumatizado ele de tal forma que ele criou um método específico, foi estudar bastante, né, a hernia de disco, e criou um método específico, que é inclusive tem um livro em português, dor lombar, um livro grosso desse jeito assim, escrito por ele. Então, tem todo o estudo em cima da dor lombar e a técnica principal que ele utiliza, que é a flexodistração. Então, aí a gente já vê, né? Tem os instrumentos. Tem o Ativator, o vermelho aí é o Ativator, é o instrumento americano, e o TIC, o preto é o TIC, terapia instrumental quiropraxia. Então, é uma réplica, né? Fabricada no Brasil, qualidade excepcional, manutenção aqui e preço acessível, tá? Então, Ativator TIC, então as ferramentas de uso, né? Tanto do Ativator como do TIC são esse instrumento aí, tá bom? Aí você está vendo duas medições, né, de perna. Um paciente com a perna estendida, vendo qual é a perna maior, mais longa, mais curta, e com o joelho flexionado. Isso se chama leg check, tá? É um método de avaliação da quiropraxia. Eu, particularmente, não uso no meu dia a dia, né? Eventualmente eu uso alguma coisa, mas a minha expertise maior é na motion palpation, no leg check. Então, pelo leg check, essa perna curta, perna longa, não significa realmente que a pessoa tem uma perna realmente curta. Significa que o organismo, o corpo da pessoa está dando uma resposta em relação a um estímulo ou uma pergunta feita pelo terapeuta, pelo quiropraxista, e ele vai dando informação em relação à integridade ou à ótima função de uma determinada região. Então, essa perna encurta ou não, dependendo da questão levantada, do teste levantado para essa pessoa. Isso vai determinar o quê? Uma assertividade, uma avaliação assertiva de onde você vai fazer a correção através das suas ferramentas. Tá certo? Então, quando você vê na internet, você vê os vídeos da pessoa medindo a perna curta várias vezes, como a gente vai ver algum vídeo aqui, você vai perceber que é uma avaliação constante, e isso é uma comunicação, é uma conversa entre o quiropraxista e o corpo do paciente para tomar a melhor decisão da correção daquele corpo, daquele organismo. Tá? Então, essa medição se chama leg check, para avaliando a perna reativa em relação às perguntas e às respostas, tá bom? E olha só que coisa linda, né? Os matizes feitos pelo Márcio Tosi aí, os tipos de ferramentas que a gente tem aqui no nosso ofertado aqui no Brasil hoje, né? Essa variante tão grande assim não é a mesma nos Estados Unidos ou em outros países, mas embora o Márcio já esteja vendendo para outros países. Então, olha só, a gente tem 5 tipos de tique, né? Então, a gente começa aqui com o tique black, que é o produto mais requintado do tique. Vem com o classic, que é equivalente ao tique o Ativator 2, né? E aí são as variantes mais com cara nacional. Então, esse aqui é o referente ao Ativator 4, esse aqui eu acho que é o 2 ou 3, não, é o 2, é o 2. 2 ou 3, não tenho certeza. E agora isso aqui já é uma versão mais nacional, é um Comfort, onde essa empunhadura é muito agradável como a do Black, né? E a parte dianteira dele é como o Tique Baby, que é o produto de mais fácil acesso em termos de custo-benefício, né? E tem esse Tique PCA aqui que ele acho que é para bebês, para crianças, um impulso muito baixo, né? E tem o veterinário também, não está aqui, mas tem um tique para veterinária também. Então está aí a implementação, né? A produção desses aparelhos aqui no Brasil de uma maneira aí incrível, com grandes variantes. Agora aqui a gente vai ter um filme
onde mostra para a gente o método Activator ou TIC, né? Então, aqui a demonstração de um quiropraxista atendendo o paciente em decúbito ventral, um apoio no tornozelo para ele poder estar fazendo essa medição, essa avaliação da perna curta, aí ele fazendo os testes, seriam as perguntas para aquele organismo, né? Onde a perna encurtando ou não, a gente vai ter a resposta de que se precisa fazer o ajuste ou não em determinada região para determinada direção, tá certo? Então, aqui a gente tem a demonstração de um atendimento. Vou colocar um pouquinho de som aqui para a gente ouvir. O vídeo está acelerado, né? Acho que está bem claro. Fazendo as avaliações, fazendo a explicação, provavelmente alunos, né? Movimentou a cabeça para um lado, movimentou para o outro, é determinada região que ele vai fazer o ajuste. Esse aparelho que ele está usando, acho que é o Activator 5, que já é elétrico, né? Eletromecânico também. Você vê, cada posição, cada movimento que o paciente faz, ele está determinando uma região, uma avaliação de uma determinada região. Avançar um pouquinho mais. E continua. Esse é o tratamento, esse é o atendimento com o método Activator, né? Ou TIC. Identificou a vértebra específica, aí tem que ter a perícia na palpação, né? Identificou a vértebra, vai lá. E faz o ajuste. Ainda avaliando provavelmente o tornozelo, o pé. Ó, fazendo ajuste tornozelo e pé. E foi isso. Essa apresentação de um atendimento do Activator ou do TIC, certo? Vamos para o próximo. Aí a gente tem imagens do aparelho americano, né? O Impulse. A gente tem duas versões aqui, duas versões. Esse aqui, esse branco aqui, ele é o Impulse, vamos dizer, o tradicional, que é equivalente ao Adjuster nacional, tá? É equivalente, então a gente tem 3 ponteiras, tem um aparelho, tá? E esse aqui é o Impulse IQ, tá? Eu conheci o Impulse em 2011, num congresso bianual internacional de quiropraxia, que foi no Rio de Janeiro. Eu pude participar desse congresso. Lá eu participei, assim, tinha o pessoal do stand do Impulse fazendo atendimentos, eu passei pelo atendimento, tudo. E a característica desse Impulse IQ é que ele tem um sensor aqui de luzes que ele avisa quando a correção conseguiu ser executada. Ele faz tanto o diagnóstico como a correção das regiões hipomóveis em relação à correção ou não, né? Então, é muito curioso isso. Eu nunca fiz uma comparação em relação... Na verdade, eu não tenho equipamento, né?
Mas eu não preciso, eu particularmente, né, aí já é uma opinião pessoal, eu não preciso do leg check, eu não preciso de um aparelho, porque a nossa avaliação é com a mão, com a motion palpation, a gente tem bons resultados também, tá? Aí, aquilo para ser instrumental do adjuster, né? Aí é o equipamento nacional, tá aqui, né? Na maleta, as duas pontas, né? As duas ponteiras, mais a ponteira única. E ele funciona eletromecanicamente. Você pode dar um disparo ou uma série de disparos, tá? Então, você controla isso no gatilho. Esse é o equivalente brasileiro, tá? Aqui a gente tem um vídeo justamente do atendimento, do atendimento no método do Impulse. Então, é um americano, ele faz uma avaliação, né, da ADM, da amplitude de movimento das articulações e vai fazendo o ajuste. Então, essa é a demonstração dele lá. Deixa eu colocar o som. Avaliando o quadril, fazendo o ajuste na região de quadril para ganho de amplitude. Aí ele vai fazendo a avaliação da coluna. Eu acho uma avaliação um pouco precisa, né? Faz um arrasto, né? Com a região hipotenar. Identifica uma posterioridade, alguma coisa assim. Identificou. Mas aí, no caso, ele não vai identificar uma hipomobilidade sem essa posterioridade, né? Então, eu acho que a motion palpation é muito mais profunda que essa avaliação. E você pode usar o aparelho do mesmo jeito. Estou lá fazendo ajuste. É meio estranha a avaliação, mas está aí. Tá a demonstração do método Impulse aí apresentada para vocês, tá? E é isso. Certo? Então, esse é o método Impulse. Thompson técnica de Thompson, né? É um método específico também, que aí sim, na verdade, as mesas de drop, né, foram criadas justamente por esse método. Aqui a gente tem uma versão nacional da Tecmec e aqui uma importada, totalmente pneumática, né, bastante sofisticada mesmo, né? Mas é sempre bom você pensar, se você está eu conheço vários casos inicialmente que trouxeram máquinas de fora que depois que quebrou não teve mais manutenção, né? Então é importante a gente, lógico, privilegiar a indústria nacional, sim, mas entender que esse privilégio também é nosso, porque a gente vai ter manutenção muito mais acessível, tá? Então as máquinas de drop são assim, tá? No Thompson também se usa o leg check, usa outras avaliações também, mas usa também o leg check, onde vai fazendo as perguntas para aquele corpo, a movimentação daquele corpo, que a perna encurtando ou não, a perna reativa, né? Ela vai dizer se sim ou não em determinadas áreas. Então, é um método que também usa o leg check como no Activator, como no TIC. E aqui a gente tem mais um vídeo
a gente entender o que a gente está comentando aqui, tá? Então, tá aí. Ele fazendo a avaliação do leg check, fazendo determinados testes, determinadas palpações, né? E conferindo se existe uma resposta ou não daquele organismo para determinar o que ele vai fazer, qual o ajuste que ele vai fazer. Esses métodos com leg check são sempre muito fechados, tem muitas regras, né? Que não é bom nem ruim, mas é a característica deles, né? Então, eles têm protocolos específicos, né? Ele vai lá e faz o ajuste. Dando orientação para o paciente. Vai em determinada área, faz a correção. Tem o drop cervical também, olha lá. E reavaliando. É um ajuste bem suave, né? Eu particularmente, quando uso o drop, eu deixo ele muito mais pesado que isso, né? Avaliando, identificando a região e fazendo o ajuste. Então, essa é a demonstração do método Thompson sendo aplicada. Aqui a gente vai ver, no caso sou eu mesmo, tá? É uma demonstração de como se usa as técnicas diversificadas num atendimento com uma mesa de drop. Aqui eu estava num curso em Belo Horizonte, onde a Kátia, essa aluna aí, ela trouxe a maca para a gente. Foi muito interessante que ela trouxe a maca para todo mundo conhecer, né? A maca. E eu, em retribuição, o que eu fiz? Eu fiz um atendimento, a demonstração de um atendimento com a mesa de drop, usando a avaliação da motion palpation. Lá eu já fiz a avaliação da sacroiliaca, ajustando o ilíaco. E o sacro também, fazendo o ajuste do sacro. Reavaliando, né? Eu sempre avalio e reavalio, né? Aí a gente começa com a avaliação da lombada torácica. Ajuste da lombar. A partir da avaliação da motion palpation, já identifiquei a região e fiz o ajuste. É importante. Existe uma ferramenta para você aumentar ou diminuir a pressão desse drop, dependendo do peso da pessoa, você regula, né? Ele não pode ser nem muito duro, nem muito mole. Muito mole, você sobe o drop, ele não trava. Muito duro, você vai empurrar, ele não vai descer. Então, a gente tem que achar exatamente o ponto para é individual para cada pessoa, para cada peso, tá? Fazendo regulagem para torácica alta, achou o ponto e vai lá faz o ajuste.
Confirmando, acha mais um ponto para ser corrigido. Avaliando a cervical já, fazer o ajuste da cervical também no drop. Ajuste cervical com drop cervical. Regulando a pressão. Tá lá. Reavaliando, eu sempre ajusto e reavalio. Tá lá. Feita a demonstração. Aqui a gente vai ter a demonstração do uso do drop portátil, tá? Do drop portátil, onde se você não tem a maca de drop, você pode usar um drop portátil que também vai ajudar bastante, tá? Em alguns casos. Então é uma demonstração rápida, assim. Você analisou o drop na região que você tem o ajuste? Nessa peça você tem uma pressão, se você afundar demais, ela vai descer de uma maneira mais fácil. Se você apertar, ela vai ficar mais difícil. Você tem uma pressão estável, você consiga fazer de uma maneira eficiente. Esse drop portátil da Tecmac também, tá? A linha anterior das peças inferiores, você vai, dentro do que você já conhece, colocar que se forme, seja uma espinha para o seu espelho período, ou na pelos esquiados. Ou o saco você vai colocar na base direita, esquerda, central, dependendo da necessidade do paciente, também se forma a posição. Ou antes de uma boa avaliação, a gente nunca é feito com a minha disciplina, uma breve avaliação. Vou mostrar para você como fica o posicionamento do óleo de lombar, só um pouco. Aí, a dificuldade do drop portátil é isso. Se você ajustou uma região, você vai ter que reajustar, o paciente vai ter que levantar, né? Para você poder fazer o ajuste em outra região. Aí, a gente mostrou na pelve, agora a gente está mostrando na região lombar, como faz o ajuste. Aí eu não estou mostrando a avaliação, tá? Mas é fundamental. No outro vídeo a gente mostrou a avaliação também. Aí é só a demonstração do uso do drop mesmo, da técnica, tá? E no portátil não é possível usar na questão do rosto, né? Na parte do rosto. Mas é esse aí, tá? Então, essa é a parte do drop. Aí a gente chega no Cox Technic, né? A história que eu já contei para vocês, essa daí é uma mesa deles lá, olha que incrível, bem impressionante mesmo a mesa deles, né? E aqui a demonstração do uso da mesa deles lá. Vamos ver aqui. Olha lá. Então, no método Cox, sempre tem essa alavanca para fazer essa tração manualmente, ele fazendo a demonstração. E isso é característico do método Cox, tá? Olha lá. Então, faz a tração bem controlada, faz os movimentos nas direções específicas para que isso ocorra de uma maneira segura, confortável, né? Então, você tem um controle na sua mão, né? Então, você tem um controle. Mas isso, com certeza, para você usar a flexão, você tem que ter avaliado que realmente a flexão vai melhorar esse paciente, né? Então, essa demonstração de uma mesa Cox no uso do tratamento dessa tração, tá? Então, essa é uma das formas de ser usada. Aí a gente tem a Leander Flexion Distration, que é a mesa de flexão e distração da Leander. Essa é equivalente a 500 da Tecmac, tá? Com certeza foi essa mesa de referência para eles. A gente tem aqui mais um vídeo que vai mostrar.
A diferença é que a gente tem um release lombar aqui, ó. Então, posicionando o paciente. Isso tudo, a TecMec tem tudo isso aí também, viu? Então, esse aqui, ó, essa parte que eu falei para vocês, que é o release lombar, né? Deixa eu colocar aqui. Então, essa parte aqui que desce, esse release. Então, a vantagem, a característica disso é que na hora que você faz a tração, você vai manter a lordose lombar, né? Isso pode ser bom, pode ser ruim, dependendo do paciente, dependendo da necessidade. Então, você pode manter sem o release ou com o release, tá? Então, aqui atrás, sem o release, essa tração vai ser mais na flexão e com o release vai diminuir essa flexão. Então, tá lá fazendo a movimentação. Eu fiz o curso, é um dos donos da Leandro, veio para o Brasil, eu fiz o curso com ele, e é basicamente isso aí que ele demonstrou. Olha só, tem toda uma movimentação para você fazer essa tração usando a maca, né? É bem agradável, né? Mas você tem que entender que às vezes não é exatamente isso que o paciente precisa. Esse é o erro. A pessoa compra uma mesa de flexão de extração e acha que tudo vai ser tratado com ela. Não é assim não, tá? Você tem que avaliar muito bem o paciente, porque tem paciente que, se colocar na mesa de tração, vai piorar. Então, você tem que ficar atento com isso, tá? Então, essa é a maca. E aqui a gente tem as versões, né? As duas versões nacionais. Tudo da TecMec, né? Falo aí sem problema nenhum, sem conflito de interesses algum, porque a minha é essa aqui, é a 500 da TecMec, que seria equivalente a Leander, né? E essa aqui, eu acho que é a 300, que tem essa alavanca aí para fazer como a da Cox. Então, você tem duas versões da TecMec, uma equivalente a Leander, outra equivalente à técnica do Cox, tá? Então, essas são as marcas, recomendo muito, né? A minha eu tenho há 10 anos já, tive que fazer uma manutenção, na verdade não tive que fazer uma manutenção, eu fiz uma manutenção preventiva, mas sem problema nenhum, nunca tive problema com ela, realmente eu recomendo, tá? Vou transmitir agora para vocês uma outra tela aqui. Essa parte aqui, essa parte são alguns vídeos que eu tenho, né? É de um curso específico que eu tenho do Kirotools, é um curso online onde a gente demonstra o uso exatamente dos equipamentos, do ticket de ajuste no drop table. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, apresentar para vocês a demonstração do uso das técnicas na marca de drop. Apesar da gente já ter visto, então está lá a avaliação lombar do paciente. E a demonstração usando o drop. A abertura das cercas. Está lá a demonstração e a execução dos ajustes lombares, sentou para reavaliar. O último, a gente vai mostrar para vocês agora o ajuste de inclinação. A gente vai fazer o teste de inclinação do nosso paciente. A partir do momento que você identificou o segundo sem inclinação, o paciente vai para baixo. O posicionamento da minha mão, mesmo de forma, ele vem de lateral para medial, tirando a forma de pele. O meu posicionamento tem que ser bem mais baixo, para que esse movimento seja de lateral para medial, onde eu vou fazer o impulso nessa direção. Amo o drop, posiciono o segmento, tiro a forma de pele, reforço a outra mão, e o impulso está de maneira coordenada, de lateral para medial. Ajuste de inclinação lombar.
tá? Então, eu vou mostrar nos outros segmentos. Então, esse daqui é a demonstração para lombar, né? Essa aqui a gente vai estar mostrando para a região torácica. Deixa eu carregar o vídeo. Você, a avaliação, o ajuste do posicionamento do ativo de extensão da classe. Teste em extensão na motion palpation. E falhou o carregamento. O ajuste é muito parecido. Na região cervical, do seu ombro em relação ao seu polegar. A gente tem um vetor de 45 graus. 45 graus, uma pressão unilateral, que vai acontecer nessa reta, e imediatamente a gente vai dar uma posição rotacional. A gente posiciona. o ajuste cervical, então. Vai em pressão e vai um espaço estrutural. Três vezes ajustando de rotação. Vamos demonstrar para você agora o ajuste em extensão da região cervical. Mesma coisa, mesma posição. Só que a mão agora vai ser, de um lado, da mesma forma que a gente fez a rotação do polegar, e do outro lado, os meus dedos vão descansar sobre também o articular. Certo? Então, para a extensão, fazer uma pressão principal do lado que está incomodando, uma pressão de apoio. Vou mostrar o da pelve agora. Extensão. Esse está com o dock portátil. Esse já viram, tá? Tá bom. Então, pessoal, essa foi a apresentação, a demonstração para vocês sobre as ferramentas, né? Em relação aos cursos presenciais que a gente tem a certificação em quiropraxia e quirofísio e a capacitação em quiropraxia e quirofísio. A certificação é uma coisa um pouco mais intensa, é um ano de acompanhamento, né? Um ano que a gente vai de acompanhamento com vocês, presencial e online, e a capacitação é o nosso curso exclusivamente presencial, né? E eu não conheço nenhum outro curso no Brasil que, dentro do curso de capacitação em quiropraxia, faça a demonstração, você tem a prática também com as ferramentas. Então, no nosso curso de capacitação em quiropraxia e quirofísio, você vai ter também a aplicação do conhecimento na motion palpation, dos ajustes em marca simples, que isso é muito importantíssimo, tá? Você não pode depender de ferramenta nenhuma. Você não pode depender de ferramenta. Você vai usar para agregar ao seu dia a dia, tá? Mas você não pode depender dessas ferramentas. E no final, no último módulo, a gente vai transferir todo o teu conhecimento, né? No último encontro, todo esse teu conhecimento exatamente para essas ferramentas, onde você vai, com a prática que você já teve na dureza, na marca simples, aplicando as ferramentas, né? Então é isso, queria agradecer a presença de todo mundo aí essa noite, mais uma aula do QuiroClass. Muito obrigado pela presença de todos. A gente está encerrando por aqui. Até uma próxima, até semana que vem. Um abraço a todos, boa noite, espero que tenha sido produtivo, né, útil para vocês essa aula. Um abraço a todos, até!